o empresariamento que eu anunciei ontem, que o empreendedor, se ele não entra no ciclo do empresariamento, ele se perde. Ele se perde. Por mais que ele seja persistente, por mais que ele corra risco calculado, por mais que ele tenha iniciativa e senso de oportunidade, seja proativo e tudo mais, se ele não entrar no ciclo do empresariamento, o empreendimento desaparece, né? Praticamente desaparece. Só deixar alguma coisa aqui que o horário fica aqui, eu olhando o horário. Tá bom. Quem está chegando? Leila? É Leila? Não, você já está aí, né, Lélia? Está ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo bem? Ah, oi, Flávia, tudo bem? Deixa eu tirar uma coisinha aqui que está no meio da minha tela. Estou. Tudo bom? Bem-vinda. Então, vamos ver o que seria... A Flávia foi sua... Você foi coordenadora, ela escreveu para mim, da pós-graduação na Pedagogia Empresarial em 98. Ah! Que legal! Eu chamei a Flávia hoje sem saber disso. Aí ela me escreveu aqui, agora que eu estou vendo. Não sei o que está acontecendo com... Ah lá, fez Pedagogia Empresarial. Não sei o que está acontecendo com o áudio dela, mas depois você abre aí, Flávia, seu áudio. Que bom, gente, que ótimo. Oi, Lúlia. Oi, Tereza. É porque eu tô com o 4G e não tá muito bom, não. Meu Wi-Fi, para variar, tá dando problema aqui. Por isso é que eu tô sem câmera e tô quietinha aqui. Mas eu tô feliz demais de revê-la, gente. Eu muito também, legal. gente. Que bom, Flávia. Que bom. Bacana demais. Ai, que ótimo. Lúlia, eu e Flávia aqui temos um projeto das mulheres empreendedoras. A Flávia isso, que legal demais, que legal. Então, dá uma mãozinha para elas darem o passo do empresariamento, porque aí vai dar uma sustentação para o negócio. Se a gente não entrar nessa profissionalização do empresariamento, a gente não vai conseguir uma coisa muito legal, né? Então, dentro dessa perspectiva, gente, do empresariamento, nós temos que pensar que tudo tem um processo evolutivo. E eu achei muito interessante, ouvindo o Marcelo Gleiser, que é físico, ele falou, olha, o tempo só caminha para frente e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode ter a opção de regredir a um tempo passado para trazer ele para o presente. Então, tudo aquilo que a gente evoluiu, que a gente conquistou, que a gente foi para frente, é quase que um direito da humanidade. E ontem, na hora que a gente falou do Vale do Silício, nós falamos isso, que o propósito deles é o impacto. E eles entendem impacto assim, se é bom para um, que seja bom para a humanidade. Se vai beneficiar uma pessoa, pode beneficiar todos da mesma forma, né? Todos de maneira equilibrada. E outra coisa interessante é você pensar que a teoria da administração, ela surge no princípio do século passado, e ela surge como uma teoria do trabalho. Ela é uma teoria do trabalho. Ela é uma invenção humana, ela foi inventada por nós. Lógico que tem uma leitura do que já acontecia no mundo do trabalho, mas a teoria vem e ela organiza as coisas, gente. Tudo que parece assim um caos, o homem vai olhando para ele, vai olhando o caos e vai estabelecendo, descobrindo padrões no caos, ordem, e aí vai organizando. Aí é possível atuar. Imaginem, eu vou falar mais das estrelas, que eu estou ouvindo demais, né? Você olha para o céu, eu falo para mim, até hoje, ele é só uma porção de pontinhos luminosos. Tem o Sol, a Lua e uma porção de pontinhos luminosos. Para mim, ele é um caos total e completo.
Mas a humanidade já olhou para ele, já organizou bastante, né? A gente já fala de nebulosas, de quasares, a gente já fala de galáxias, a gente já fala de estrelas, já fala de planetas, e já estamos procurando um lugar onde a gente possa morar quando o Sol esfriar, né? Então, olha só, e, gente, isso é tão grandioso a hora que você ouvir, a gente pode ouvir esse pessoal que trabalha com astrofísica, né? Cosmologia, a importância do nosso planeta, né? Um ponto, pálido ponto azul, mas até agora único, único. Quando a gente pensa que houve uma hora que a gente achava que a Terra era o centro do universo, de repente eu paro e falo assim, vai ver que é. Vai ver que é. Não é não? Que é um único lugar onde tem um ser consciente, não é? Não importa se é um centro geográfico, importa que é o único centro de consciência no universo. Esse universo só sabe de si porque nós temos consciência dele. Isso é muito fantástico, isso é de outro mundo, de maravilhoso, né? Então, assim a gente faz com tudo. A gente olha, por exemplo, eu falo que é maravilhoso quando Aristóteles fala assim, são 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Poxa, já pensaram o caos que ele deu, como é que ele organizou o caos para nós? Quando ele cria esses três reinos. Daí você vai ter um mundo de desdobramento, mas já é uma organização assim, uma síntese impressionante, concordam? Impressionante. Quando a gente pensa também, todos os fonemas, o jeito da gente falar. E hoje você já tem o alfabeto nosso de 26 letras em todos os países membros da ONU. A gente já colocou. Então, já existe essa padronização. Você pode ter na China a forma deles escreverem, mas, paralelamente, você tem gente que escreve com o nosso alfabeto para poder ter um contato mais universal, não é? Então, olha só, com 26 letras, a gente consegue representar mais de 190 línguas faladas. É impressionante. Isso é muito bonito, isso é muito, muito significativo. Então, no princípio do século passado, os teóricos começam a teorizar sobre o trabalho. Daí, o empresariamento ele pode começar por uma coisa simples. Qual é a tarefa do meu negócio? Qual é a tarefa? A tarefa essencial. Eu vou pegar exemplo da turminha que a gente trabalhou aí, né? Eu sou fisioterapeuta. Qual é a tarefa do meu negócio? O outro fala, eu vendo pipoca. Né? Então, fazer pipoca é a tarefa do meu negócio. A outra vende marmita. A tarefa é produzir o alimento, que é o produto essencial da tarefa dela. Numa tarefa, o que organiza a tarefa, a primeira coisa que eles perceberam é que todo trabalho tinha uma tarefa, então eles vão falar das funções básicas, tá, gente? Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Isso é clássico. Isso é clássico em qualquer negócio. E não precisa pensar, eu não preciso ficar com uma sofisticação de ficar, vamos fazer o planejamento estratégico para você daqui a 5 anos, onde você estará. Pensa. Não, vai no dia a dia, sabe? A sua organização é semanal, você trabalha 7 dias, vamos pensar 7 dias? Vamos fazer um planejamento para 7 dias? Então, usa o tempo de referência do empreendedor para poder ajudá-lo a empresariar. Tá? Então, a gente tem o planejamento estratégico, tático e operacional. Se vocês quiserem ver assim, exatamente o que é isso, pega a viagem do Amir Klink,
certo? Que ele fez a Antártica, a palestra que ele fala sobre isso. Aí você vai ver, estrategicamente, ele pensa loucamente. Então, ele coloca 500 quilos de livro dentro do barco, ele tem que levar condição de fazer a água, ele tem que levar os alimentos, ele desenvolveu uma série de tipos de alimentos que ele tem patente deles, né, junto com químicos, nutrólogos, etc., para poder levar, etc. Aí vem o tático, né? Ele vai viajar quantos dias? Aí, quando ele chega, você vai vendo ele organizando tudo em função de uma sobrevivência maior. Aí vem o operacional, o que ele faz todo dia, todo dia. E aí ele fala, se ele podia comer tanto, ele vai economizar tantos gramas, porque ele não perde em saúde, mas ele alonga o tempo de viagem possível. Então, assim, é muito claro o que é o estratégico, o que é o tático, o que é o operacional. Então, ajudar as pessoas a fazer isso é muito fundamental. Muito fundamental. E como é que ela organiza tudo isso? Você veja que uma coisa está dentro da outra, né? O planejamento, a organização, a direção, a coordenação, o controle, um está dentro do outro, um está dentro do outro. E, olha, nós achamos tão incrível que vocês acreditam que a turma de empreendedores que nós conversávamos com ele, eles não tinham a menor ideia do que era um caixa, do que era uma entrada, do que era uma saída, sabe? O que é essa? Eles não tinham ideia. Então, a gente tem que simplificar muito para eles, para que eles consigam entender, fazer manipulação concreta para entender num caixa o que é entrada, o que é saída. E, assim, operacionalmente, ele fazer esse controle do caixa diariamente. Certo? Eu ficava encantada de ver, assim, nossa, gente, como é que a gente pode contribuir loucamente, loucamente. As pessoas não têm nem ideia de que tem esse tipo de operação que, sendo feita, permite que o negócio dela tenha sustentabilidade, sabe? Que ele persista no tempo, que ele tenha sucesso, né? É impressionante, são coisas muito pequenininhas e que vão fazer uma diferença incrível. Outra coisa é estabelecer padrão. Padrão. Eu lembro que a menina que servia a marmita, ela não tinha a menor ideia de que ela podia e devia pesar a marmita, ir servindo e pesando, de tal forma que minimamente ela tivesse um controle. Lúlia, você ficou muda. Seu microfone ficou mudo. Pois é, não entendi também. Nós ouvimos até a hora que você falou que ela não sabia que ela podia minimamente controlar o peso da marmita. Voltou? Pronto, voltou. Eu estava com a mão assim. Mas as máquinas, às vezes, mandam em nós, né? Toma um golinho de água. Então, essa ideia da padronização, gente, de como é que tinha uma que fazia bijuteria, perdia um monte de coisas, ficava tudo perdido. Então, tudo que ela ganhava, ela não sabia por que ela não ganhava dinheiro. Quando ela ia comprar, ela gastava tudo que ela tinha ganho, ela ficava assim apavorada. Mas como? Sabe? Como? Por que acontece isso comigo? Porque existia um desperdício enorme. Então, aquela padronização, olha, para você fazer um colar, quantas contas você gasta? Vai ser sempre a mesma coisa, desse jeito, sabe? Então, são coisas muito pequenas, muito elementares, que o conhecimento já foi muito além disso, e que, se ele não tiver esse conhecimento incorporado, ele não caminha no empreendimento dele, né? Ele não consegue caminhar no empreendimento. Tem alguns, gente, que eu não sei por que milagre, se conviveram com alguém, ou se é próprio deles. Como eu disse, aquele rapaz aqui que lava carro, que é impecável, sabe? Que os equipamentos dele são impecáveis, ele é todo controlado.
Meu neto estava morando aqui comigo, com a pandemia foi para casa, agora formou, ele é médico, né? Formou por decreto. E aí largou uma porção de coisas aqui da mudança. Uma delas foi coisa de lavar carro. Gente, eu levei para ele, eu falei, olha, eu tenho certeza que o senhor vai dar um bom uso para isso, aqui tem shampoo, tem isso aí. Ele pegou o shampoo, olhou assim e falou assim, nossa, que beleza, o senhor acabou de me dar de presente umas 5 lavadas. Entendeu? Quer dizer, o cara todo padronizado, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, essa parte para ele, intuitivamente, ele fez. Ele fez. Ele tem a coisa dele toda organizada, toda controlada, toda dirigida, e ele vai se resolvendo. Prestem atenção nessas mulheres que vocês estão com elas, viu, Tereza, viu, Flávia? Conversa para você ver. Você vai ficar assim, meu Deus, uma coisinha tão elementar ainda não foi feita, sabe? É preciso caminhar com o empresariamento, é preciso, né? Então, assim, é o padrão. É a primeira coisa, padronizar tudo que você produz, padronizar, tá? Ganhar alguma forma disso aí ficar mais repetitivo, mais no modelo fabril, né? Mais no modelo fabril. Mesmo aqueles que trabalham, às vezes, com uma complexidade um pouco maior, pode chegar a ter um padrão. O cliente dele não vai perceber o padrão. Vamos supor que ele faça marmita, né? Até teve uma que fazia marmita e falava assim, mas o cliente não gosta que a comida repita muito. Eu falei, mas o padrão não quer dizer que você vai repetir, né? Você pode ter um padrão que você estabelece para 30 dias, as pessoas nem notam quando você começar a repetir, tá? Então, assim, perfeitamente você pode ter sempre um padrão. Então, esse é o primeiro recado. Então, a tarefa, em cima dessa tarefa, eu tenho que trabalhar dessa maneira. A segunda coisa que eles têm a maior angústia é pessoas, né? Como é que eu coloco alguém para me ajudar? E nesse alguém para me ajudar, vem o problema gigantesco. Não sabe qual tipo de relação de trabalho que vai ter com a pessoa, às vezes não contrata, tem muito problema. Eu falo que hoje, por exemplo, nós temos que pensar outra modalidade de trabalho, porque no home office as pessoas vão trabalhar por resultado. Então, ninguém vai controlar o tempo que as pessoas trabalham, é por resultado. Se eu preciso que ela faça X, eu já tenho uma média, um padrão do que é a produção que ela pode fazer, que é uma produção ótima, eu vou contratar por resultado. Tá? Eu vou contratar por resultado. Isso causa um problema? Nossa, gente, você não imagina. Tem um livro que chama Um Mundo Sem Empregos, que é do Bridges. Ele conta a experiência de quando o Google resolveu que as pessoas não precisavam ter horário para trabalhar. Elas tinham que entregar resultado. E aí contratava resultado. Foi um caos. As pessoas perderam a referência do que era ser bom. Porque ser bom era chegar às 8 horas, sair às 17, ter uma hora de almoço, todo mundo está vendo ele trabalhando, né? Está controlando ali de perto e tal, assim que ele se sentia confortável. Na hora que eles falaram, não tem mais nada controlado, o pessoal ficou tão maluco que começou a levar colchonete para dormir no trabalho, para o povo ver que ele estava trabalhando de alguma forma. Sabe, o livro conta o episódio, mostra assim que foi todo mundo se sentiu perdido. O que é a referência de bom? O que é a referência de bom? Sabe? Ficou todo mundo muito perdido. E hoje a gente está achando assim, eles estão falando muito, a produtividade cresceu demais e tudo. Eu, por exemplo, estou muito angustiada com a turma de banco. Eu sei que teve uma campanha que falou demissão não, né? Mas eu fico me perguntando, eu moro aqui no Gutierrez, tem a Avenida Francisco Sá, eu tenho 5 bancos na Francisco Sá. Eu tenho a Caixa, eu tenho o Bradesco, eu tenho o Itaú, eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho o Santander.
Isso numa avenida de bairro. Nenhuma está funcionando. Todas estão fechadas, literalmente fechadas. Aí eu subo para uma avenida enorme, que é a Álvares Cabral, tinha a mesma coisa. Todas estão fechadas. Todas estão fechadas. Eu tenho que andar 2,5 km para chegar em alguma agência se eu tiver que resolver alguma coisa. Gente, quando voltar, o que será? Será que vão abrir? Será que não vão achar que ficou bem tranquilo, tudo se resolveu, né? Porque a economia para eles vai ser gigantesca. Gigantesca. Você já está vendo aí o sistema dando um nó com esse Pix, né? Já sai os DOC e os TED, né? Certo? Então, assim, isso tudo me deixa assim, preocupada, mas é como eu falei para vocês, eu acho que o emprego está numa fase de transição muito grande e que esse momento quase que deu o golpe de misericórdia no emprego, sabe? Eu acho que vai acelerar a transição para o outro modelo, vai acelerar muito, muito a transição para o outro modelo. Esse modelo que eu falei de projeto e de tudo mais, eu acho que vai acelerar. Bom, aí eles começam a pensar em pessoas. Pessoas, o que eu faço, né? Como é que eu contrato a pessoa? Como é que eu remunero a pessoa? Como é que eu sei que ela está... Que é importante que eu tenha uma pessoa trabalhando comigo, que eu tenha 2 pessoas? Como é que eu divido o trabalho? Como é que eu faço a divisão das tarefas? Como é que eu faço a atribuição de responsabilidade? O que eu vou ficar esperando de cada um deles? Então, essa conversa toda eles precisam para ir fazendo gradativamente o tal do empresariamento, certo? Aí você começa a ter as coisas. Como é que ele motiva essa pessoa? Como é que essa pessoa vai se sentir bem trabalhando com ele? Olha, se eu olhar as teorias modernas, eu vou falar que é autonomia, excelência, propósito, excelência e autonomia. Quem fala isso é um sujeito chamado Daniel Pink. O Daniel Pink fala que as pessoas precisam dessas 3 coisas para se sentirem bem no trabalho. Como que eu vou dar conta de fazer isso? Mas vejam bem, antes eu teria que ver a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é a pirâmide de necessidades, Então, ele vai falar que o que motiva as pessoas são, primeiro, satisfação das necessidades básicas. Então, será que esse sujeito que trabalha comigo, ele está com as necessidades básicas satisfeitas, né? Ele tem uma moradia eu tenho uma moradia adequada, moradia até já está na segurança, né? Mas eu já penso na moradia. Mas o que ele tem? Ele tem uma alimentação adequada, o que ele recebe é suficiente? Agora mesmo nós estamos falando aqui, saindo ajuda, como é que fica, né? A partir de janeiro não tem como dar mais ajuda, o que está sustentando o mercado agora é a ajuda do governo. Só um parênteses aqui para a gente recuperar o Adam Smith. Gente, o que cria riqueza é a circulação da moeda. Circulação, não é acumulação. É a circulação da moeda. Eu adoro um exemplo que o nosso professor dá lá na Fundação. Ele conta assim, uma historinha. Olha, um caixeiro viajante chegou numa cidade e chegou na pensão e falou assim, olha, eu não sei se eu vou precisar dormir aqui, mas eu queria reservar um quarto, eu vou deixar... só reserva se você deixar uma calção aqui, um dinheiro. Então, ele deixa R$50, tá bom. E ele sai. Na hora que ele sai, o fornecedor de verdura chega no hotel e o cara que tinha os R$50 entrega e paga a verdura a ele. O verdureiro sai e paga outro fornecedor dele. E aí os R$50 vai pulando para o padeiro, para o dono do bar, para o carpinteiro, para a mecânica, para não sei o quê. Então, eles têm testes e já descobriram que R$50, às vezes, roda 50 vezes numa cidade pequena.
Você coloca um dinheiro em circulação, ele circula umas 10 vezes no dia, ele circula, os R$50. Então, ele fala no final do dia, um cara chega lá e paga, a recepção do hotel paga R$50, tá? E hospeda lá e paga R$50. E o cara que chegou e fala, olha, eu não vou, não. E a recepção devolve R$50 para ele. Então, dinheiro que nem existia, segundo o nosso professor, que de verdade nem existia, valeu R$500, porque valeu 50 para um, valeu 50 para o outro, valeu 50 para o outro, valeu 50 para o outro. Foi essa circulação é que o Adam Smith mostra para nós que cria riqueza. Entendeu? É o mesmo dinheiro valendo várias vezes, passando da mão de um para o outro, de um para o outro. Então, quando o governo coloca esse dinheiro na mão do povo, ele circula muito rápido, ele circula muitas vezes. Então, ele se torna muito poderoso. Apesar de parecer pouco, ele se torna muito poderoso. Entendeu? Bom, e tem uma outra coisa, gente, que é do capital, que é muito impressionante. Eu estou vendo agora, os Estados Unidos vai colocar um outro telescópio, que acho que é o Webb que vai chamar, o Hubble vai continuar funcionando, mas ele vai colocar um outro muito mais poderoso. Para vocês fazerem uma ideia, a lente do Hubble tem 2,5 metros. O que eles vão colocar é do tamanho de um campo de tênis, a lente. Ela vai se abrir no espaço, é um negócio muito louco. Aí todo mundo fala, ai, mas que absurdo! Um problema desse, todo mundo passando necessidade, o governo botando bilhões num projeto de um telescópio. Mas não, aí o nosso professor fala, gente, quando você olha o telescópio, o que foi lá para o alto? Uns quilinhos de aço, uns quilinhos de vidro, uns quilinhos de não sei o quê. Não foi dinheiro nenhum. O dinheiro circulou na economia americana. Circulou loucamente. Passou da mão de um para o outro, para o outro, para o outro, pagou cientista, pagou pesquisa, desenvolveu produto novo, desenvolveu uma... Ficou na economia, gente. Circulou na economia. Isso é uma coisa que me deixa assim... Eu sempre levo esses recados, porque eu acho que é poderoso demais. Não é? Saber essa coisa? É muito poderoso, gente. Ele falou, aquilo que foi para lá, se você apurar, vale nada. Entendeu? Não vale nada. O que saiu do planeta, o que saiu, que você fala assim, saiu. O que saiu não vale nada. Uns quilinhos de aço. Entendeu? Que se você olhar, no fundo, você vai lá e pega um ferrinho e um chumbo misturado. Né? Então, assim, é muito grandiosa essa ideia. E como que eu passo isso para o empresário? Né? Como é que ele entende isso, sabe? Então, olha só, ele tem que trabalhar as necessidades do Maslow. Primeiro, necessidade de sobrevivência. Segundo nível, a necessidade de segurança. Terceiro nível, a necessidade de autoestima, né? E assim a gente vai subindo até a necessidade de autonomia, certo? De eu estar fazendo as coisas por minha conta. E agora vem o Daniel Pink, que já fala mais sofisticado. As pessoas precisam de autonomia, excelência e propósito. Excelência é sentir que eu estou fazendo sempre um pouco melhor do que eu fazia. Tá? Propósito é alguma coisa que me transcende, sai de mim, vai além de mim. Eu não estou fazendo para mim só, eu estou fazendo para além de mim. Tá? E autonomia eu faço porque eu acho que é importante fazer. Tá? Nós tínhamos a liderança comando-controle, ela é importante também, sabe? Tem hora que o outro não sabe, você tem que dar realmente comando-controle. Você vai dar autonomia, mas como é que você vai dar autonomia para uma pessoa, por exemplo, começar a trabalhar na sua cozinha, se ela nunca trabalhou na sua cozinha? Se às vezes ela não tem nenhuma experiência até de cozinha. Não, tem que começar com comando-controle, eu tenho que ensinar. Tá? A pessoa tem que saber. No trabalho, existe um processo enorme de aprendizagem. E eu tenho que responder por essa coisa da aprendizagem.
sabe? Eu tenho que entender que o trabalho que eu estou oferecendo, o empreendedor tem que saber que, quando ele contrata uma pessoa, ele tem que ser generoso, tem que ensinar para ela o trabalho que a organização dele requer. Ninguém chega sabendo. Por isso que hoje a gente fala de competência. O que é a competência? É aquilo que é transferível. A competência é transferível. Não é mais o domínio técnico de eu saber bater. Olha só, eu aprendi datilografia. Hoje a turma nem pensa, nem cogita de aprender datilografia. Daqui a pouco você está falando assim, nossa, mãe, você aprendeu a dirigir? Isso já era. Você dirigia? Não é não? Olha, vai ser o mesmo espanto de que você aprendeu datilografia, não acredito. Né? Entendeu? Essas coisas. Então, várias profissões vão ficando totalmente obsoletas. A competência, ela tem muito mais permanência do que você aprender uma atividade direta. Quando você tem uma competência, você imediatamente se aprende de trabalho. Olha, para nós aqui que mexemos com educação, hoje eu estava mostrando, uma moça estava me apresentando um plano que ela fez e tal, que ela ia apresentar lá no Tribunal, na Justiça Federal. E eu falei, olha, ela colocou objetivo geral, objetivo específico. Falei, olha, objetivo a gente já não está mais usando, né? Foi o que eu expliquei para vocês. Hoje a gente está usando quais as competências serão desenvolvidas. E depois eu falo quais os resultados que eu vou alcançar. É muito mais forte do que eu dizer objetivo geral, objetivo específico. O exemplo que eu dei aqui para vocês, da minha filha, né? Enunciar todos os estados brasileiros e suas respectivas capitais. Isso é objetivo. A prova cobra, enuncia os estados brasileiros e suas capitais. Ponto. Fechou, acabou. Né? Isso não serve mais. Tá? Eu tenho que ver a capacidade dela, por exemplo, de elaborar uma resposta para um desafio que foi colocado, completamente diferente. Né? Completamente diferente. Então, além da aprendizagem, então, no mundo do trabalho tem uma aprendizagem, o nosso empreendedor tem que entender que, para empresariar, ele tem que descobrir qual é a aprendizagem requerida, porque, às vezes, ele tem tão intuitivamente que ele não percebe que é preciso que a pessoa que vai trabalhar com ele aprenda. E ele também tem que aprender para avançar. Olha, eu fiquei impressionada de ver que agora a gente vê tanta coisa diferente que eu nunca tinha nem prestado atenção, né? Mas a gastronomia, por exemplo, está em alta. Se eu falasse para minha mãe que eu ia fazer gastronomia, ela ia falar, para quê, meu Deus do céu? Você já sabe cozinhar aqui, já te ensinei. Né? E hoje as pessoas vão assim para coisas incríveis em função de uma sofisticação da gastronomia. Quer dizer, uma aprendizagem contínua, desafiadora, quando eu podia imaginar assim, nossa, né, cozinhar é muito simples. Agora, cozinhar tem uma coisa de intuição que traz uma diferença louca, né, gente? Bom, além disso, vai se tornando complexo, eu começo a ter uma hierarquia, né? Uma hierarquia. Aí, outro dia, um dos que eu brinquei com vocês, os netos que chegam aqui em casa, falou, conseguiu um trabalho agora, né? Mas mexe na área de tecnologia, né? Aí estava assim, radiante, porque a empresa já contratou falando assim, olha, você é o primeiro que a gente está contratando, então, quando a gente contratar os outros, você que vai ensinar para eles. Então, já está estabelecida uma regra, né? Já está estabelecida uma regra. Agora, gente, hoje, a hierarquia está cada vez mais horizontal. A questão de carreira, por exemplo, nas organizações, está cada vez mais reduzida. E ela vai ser cada vez mais achatada. Não vai fazer sentido. E uma coisa que eu acho interessante é porque, na medida em que você vai tendo uma economia estável e que você aceita um salário na entrada,
Você só vai ter modificação de salário se você mudar de função. Se você ganhar uma competência nova. Isso não é necessariamente meritocracia. Não, é porque você passou a fazer uma coisa diferente, que é remunerada de forma diferente no mundo do trabalho. Não necessariamente porque tem uma hierarquia que você entra lá e fala, eu vou chegar a presidente dessa empresa e vai galgando os degraus. Não, isso vai existir cada vez menos. Vai ser muito horizontalizado, muito. Aí, outra coisa, aprender a colocar preço nas coisas. Aprender a colocar preço, precificar. É outra coisa que a gente percebe que eles não têm a menor noção. E se ele trabalha em casa, ele tem que considerar o lugar, ele tem que considerar a água que ele gasta, ele tem que considerar a eletricidade que está sendo consumida, ele tem que considerar tudo, isso tudo tem que ser considerado no preço daquilo que ele estiver fazendo. Então, precificar está na ideia da estrutura. No processo de estruturação, tem que ter essa estrutura de custos. Tem que ter estrutura de custos. Tá? Bom, depois que eu pensei, então, nessa estruturação, se for para crescer, eu tenho que ter novos tomadores de decisão. Eu tenho que ter pessoas que dividem comigo a condição de tomar decisão. Isso é muito claro. Eu vejo muito bem empresas, por exemplo, maiores, juntam 2 sócios. É muito bom. Tem que ter um relacional e um executivo, tá, gente? O relacional é o de vendas, é o que corre para o mercado, conversa com todo mundo, é super amigo. Desculpa. Eu falei mais risonho, é um pouco da festa. E o outro é que pega o boi pelo chifre e vai fazer tudo acontecer, né? E vai fazer tudo acontecer. Vai fazer as entregas, o produto vai sair no tempo e na hora, tudo vai sair arrumadinho e tal. Então, olha, depois vai ficando mais complexo, eu começo a ter um sistema. Mas eu não preciso ser muito complexo para eu ter um sistema, não. Por quê? Qualquer negócio tem que ter produto. E uma coisa assim, que eu achei muito interessante foi um dia, lá na Fundação, descobri que, por exemplo, e quem me falou isso foi uma professora que falou, olha, Lúlia, tudo é indústria e tudo tem produto. Falei, mas como, fulana? Ela falou, você acha incrível, mas um corte de cabelo é um produto que você vende. É um serviço, mas ele tem que ser pensado como um produto. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, mas sou eu que corto o cabelo, sou eu que lavo, o preço que eu fizer, o dinheiro vem para mim, né? Não, ela tem que pensar como uma unidade, assim como se fosse um produto. Tudo que está envolvido naquele corte de cabelo. E aí é uma das coisas que ela oferece, é um dos serviços que ela oferece. Então, é meio que um dos produtos que ela coloca no mercado. Então, quando você olha para a educação, cada curso é um produto que eu estou colocando no mercado, certo? E eu tenho que olhar para esse curso como um produto que eu estou oferecendo no mercado, tá? E eu tenho que pensar ele nessa totalidade. Então, quando você olha para o sistema, você tem que pensar que na organização, além de ter, planejar, organizar e controlar, você tem que ter o quê? Você tem compras e vendas, você tem finanças, você tem marketing, você tem pessoas, você tem tecnologia. Tudo isso tem que caminhar junto. E tudo isso vai gerando também processos lá dentro.
E são processos que têm que conversar. E é incrível que é só recentemente que as empresas viram isso. Que cada setor tem uma interface com o outro. Porque foi o sistema que nos fez ver assim, que tem integração. Essa é a linguagem que vem dos sistemas. Integração. Tem que ter integração. Você tem uma linha de produção lá dentro. Você tem uma linha de produção. Ora, tudo tem que conversar. Se não conversar, acontece assim, marketing vende e a produção não dá conta de entregar. Outra hora, a produção está ociosa porque marketing não conseguiu vender. Outra hora, eu não consigo produzir porque compras não me abasteceu de matéria-prima. Eu, por exemplo, fiquei muito... Você vê, o mundo inteiro agora está pensando sistemicamente diferente, porque descobriu que estava totalmente dependente da Índia e da China em medicamentos. Eu lembro o dia que eu vi o Mandetta comentando aqui, eu fiquei assustada, telefonei para todas as minhas amigas. Ele falou, em agosto, setembro, nós corremos o risco da indústria farmacêutica brasileira não ter produto para pressão alta, por exemplo, porque vem tudo da Índia e da China. Agora, recentemente, a minha neta, o cachorro dela precisou de um tratamento e foi a maior dificuldade. Ela conseguiu que a Araújo manipulasse. Aí, quando ela contou para a mãe dela, que é médica, a mãe falou, ai, minha filha, porque isso a gente está usando na UTI. Então, ele está, assim, contado. Então, nós agora, a gente está tendo menos notícia porque houve um processo de acomodação, porque a China conseguiu voltar à produção dela intensamente, né? E abastecer o mercado. Mas, se não, nós estávamos assim, totalmente dependentes de um lado do mundo. Então, já se sabe assim, gente, se acontecer alguma coisa com aquele lado do mundo, nós temos um monte de coisa que vai fechar. Isso é uma visão o quê? Sistêmica. Saber que uma coisa afeta a outra. Então, quando eu olho o sistema, eu olho os eventos, gente. Um evento aqui, a gente fala, uma mudança numa coisa do sistema modifica o sistema todo, compromete o sistema todo. E era uma ótima oportunidade para tudo quanto é professor botar os alunos prestando atenção dos eventos sistêmicos. Né? Então, esse empreendedor nosso, quando ele vai empresariar, ele tem que ver isso. E a gente tem que ensinar ele a fazer isso como um quebra-cabeça. Eu falo, os games, gente, eles podiam ser tão mais generosos conosco da educação e trazer games que a gente que isso... Porque jogo de empresa, eu já participei de milhares, conheço milhares. Todos eles só olham duas coisas, é só finanças e o produto, só. Ele não consegue ter essa complexidade sistêmica, não. Mas esse pessoal é tão poderoso, podia estar alimentando a gente com games dessa natureza. O livro O Foco, do Goleman, ele fala que, infelizmente, em jogos educacionais, você não tem nem 1% do dinheiro que é aplicado em jogo de entretenimento. Certo? Infelizmente, porque senão a gente teria a moçada com outra cabeça mais sistêmica, né? Outra coisa que a gente tem que considerar é a conjuntura. É outra coisa que agora, esse momento, nos percebeu sentir assim, chacoalhados pela conjuntura, né? Chacoalhados, né? Foi uma coisa muito forte para nós perceber essa coisa da conjuntura. Então, está de olho no contexto, está de olho em tudo que está acontecendo no nosso entorno. A gente já estava anunciando que o mundo era VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, e tem um H no final agora, viu, gente? Hiperconectado. Hiperconectado.
Então, a gente tem que pensar nessas dimensões todas. E outra coisa, tecnologia. Tecnologia, a gente tem tecnologia fixa e tecnologia flexível. Tem que ter tecnologia de produto e tecnologia de processo, tá? E faz toda a diferença. Para você fazer uma ideia, antigamente nós tínhamos no mercado alimentício, era tudo mais fixo, né? A hora que veio os sacolões, depois a gente teve a Comida Aquilo, que, aliás, nasceu em Minas Gerais, certo? Nasceu em Minas Gerais, no restaurante lá perto do Instituto Cação. Foi o primeiro que ousou fazer uma coisa dessas. A gente ganhou uma flexibilidade enorme, enorme, certo? O sacolão organizou para nós a forma de comprar. Você tem uma banca que custa tanto o quilo, você tem outra que custa tanto o quilo. E olha só, outra coisa, ganharam padrões, né? Eu sou do tempo que eu comprava banana, laranja, tudo por dúzia. Quando você põe quilo, a forma de padronização é muito mais justa, é muito mais correta do que você comprar por dúzia. Então, dúzia desapareceu. É uma medida que praticamente desapareceu. Eu acho graça, porque até o ovo já não é mais por dúzia, né? Você já tem várias embalagens diferentes de ovos. Então, assim, presta atenção, todas as vezes que o seu empreendedor puder olhar para o que ele faz e ter uma tecnologia flexível, ela será dominante. Ela será dominante. Então, agora, nós estamos experimentando na educação uma aprendizagem à distância. Eu acho que ela vai ganhar uma diversidade enorme, porque isso é possível, né? Ela vai ganhar uma agilidade enorme e ela vai ganhar essa flexibilidade de combinações. Há 4 anos atrás, a FTD me chamou e a gente começou a conversar de pegar os livros dela e colocar no formato eletrônico, sabe? De tal forma que o menino fizesse a atividade do livro e já tivesse a correção imediata. E o professor ia receber o relatório só daquilo que ele não conseguiu fazer para ele poder ajudar. Eu falei que aí morreu, os diretores da FTD acharam que não era hora, não sei. Se tivesse isso agora, eu estava assim, arrasando, né, gente? Arrasando. Porque seria muito mais flexível, né? Do que ter o livro. Então, assim, eu acho que vamos ter uma infinidade de exercícios disponíveis nas escolas, de formas de avaliação, de tudo que vai acontecer em formato eletrônico, tá? Porque o que acontece, vocês sabem, vocês devem ter visto menino, deve ter menino perto de vocês, que um faz um exercício e compartilha, né? Tira foto e compartilha, o outro faz e compartilha. Então, quando você tiver um banco aleatório, igual eu trabalhei para o Banco Nacional de Itens 8 anos. Então, como é que a gente formava? A gente recebia encomenda de 4.000 itens de matemática para o 4º ano, para provas do 4º ano. E tinha 90 descritores curriculares. Aí eu contratava 100 professores de matemática e cada um deles ia fazer um lote em determinado descritor, entendeu? Então, você tem um banco que tem 100 itens, por exemplo, que contemplam o mesmo descritor e são diferentes. Então, você vai ter meninos fazendo, você tem uma turma de 40, que cada um está fazendo um. Não tem mais jeito de compartilhar, porque vai ser aleatório, entendeu?
E eles vão ter que fazer, porque não vai ter repetição, porque o banco vai ser imenso, sabe? Então, assim, todos esses vieses que a gente vê que eles acabam atropelando o próprio desenvolvimento deles, de certa forma, vai virar um desafio, vai virar... E aí vai ser gamificado, eles vão ficar, uau, né, querendo ver ele próprio, como é que vai ser o crescimento dele, né? Como é que vai ser o crescimento dele. Então, isso aí é tecnologia. E tecnologia de produto e tecnologia de processo. Tecnologia de produto é assim, se eu vou fazer uma borracha, tem uma receita e vai sair sempre borracha, né? Só vai sair borracha. Mas, vamos voltar lá em 1900, quando o Taylor ele divide as tarefas. E um discípulo dele, que chamava Gilbert, fala assim, para fazer um molho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que picar o tomate, eu tenho que picar a cebola, eu tenho que picar o pimentão, e vai em ordem. Primeiro eu frito o alho, depois eu frito a cebola, depois eu frito o pimentão, depois eu ponho o tomate. Isso daí é o processo. Só que se eu estiver fazendo molho, eu tenho uma receita. Agora, o que o Taylor ensinou para nós? Que toda tarefa tem que ser dividida. E quem dividiu foi o Gilbert, que foi ele fala que vai de uma tarefa muito complexa até o menor movimento para essa tarefa ser realizada. A consequência é que, você fazendo esses pequenos movimentos, você recompõe tudo e você tem a tarefa complexa. Isso é o processo. Processo. Então, o processo é muito mais poderoso do que a tecnologia do produto. Porque a tecnologia de processo do Taylor, ela foi para a igreja, ela foi para a escola, ela foi para o hospital, ela foi para a fábrica, ela serviu para todo mundo. Entendeu? Então, qual é o processo que está no meu trabalho? Ele é que é poderoso, mais poderoso ainda do que as minhas receitas de produto. Bom, minha gente, então, nós temos que pensar que essa evolução que eu acabei de falar dela, primeiro se viu produto também, depois se viu projeto, depois processo e depois sistema. Porque um projeto, se ele der certo, ele vira um processo, um jeito de fazer. O que difere o projeto do processo? É que o projeto tem princípio, meio e fim, acabou, eu apuro tudo. Aí eu olhei, deu certo, eu falo, bom, então agora a gente vai sempre fazer o arroz doce desse jeito, é esse o processo. Está instalado, tá? E aí, nós temos os nossos empresários, os nossos empreendedores empresariando o que fazem, tá? Empresariando. Se eles não empresariarem, ele não consegue ter sucesso. Eu falo que ser empreendedor é aquele que dá arrancada, mas ele precisa de ter um apoio para ele conseguir que aquilo que ele empreendeu dê certo. E tem empresas, por exemplo, se você olhar a história do Steve Jobs, ele nunca fez nada, ele não sabia programar, gente. Mas o que acontece? Quem estava na volta dele era executor daquilo que ele queria empreender. Então, ele era um empreendedor gigantesco. Ele concebia uma coisa, um negócio, o negócio estava todo na cabeça dele, ele fazia uma reunião e falava assim, eu quero one finger, botava um dedinho assim e faça-se a luz. Todo mundo corria para fazer. Né? Então, eu vejo muito essa parte. Eu acho que tem que ter uma sequência para o empreendedor, que é a fase do empresariamento.
Se não tiver o empresariamento, ele não vai dar conta de ser um empreendedor. E outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei muito preocupante, que os brasileiros criam muito, mas não monetizam as coisas que eles criam. E quem falou isso foi uma pesquisadora nossa pesada, que ela trabalha com dessalinização de água. Ela falou que ela já desenvolveu processos interessantíssimos, coisas maravilhosas e tal, e outros vêm aqui e pegam, mas aqui no Brasil ela não consegue. Olha que pena. Precisamos mudar essa mentalidade, né? E entender que tudo... Não existe almoço de graça, né? Tudo tem um preço. Alguém está pagando por aquele tempo, né? Por aquele material, por aquelas coisas. Né? Pois, gente, minhas queridas, hoje eu não vou poder ouvir pergunta, porque eu entro nessa outra reunião agora. Mas a gente amanhã pode ouvir alguma pergunta que vocês tiverem. Combinado. Tá? Tá Super bem. combinado. Tudo bem? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço imensamente. Entendemos a importância do empresariamento? Sim. Ela é bem lógica, Demais. né? Ela é bem lógica. E é bem interessante a forma como você traduziu, assim, amarrou o sentido que você construiu em cada aspecto que faz a gente empresariar. E que a gente, a rigor, a gente vai fazendo, mas a gente não vê que tá construindo todo esse arcabouço. Não é? Muito legal. E aí ganha o chão, assim, né? Estrutura. Peraí, gente. É isso aí. Ó, então, um beijo para vocês. Obrigada, até amanhã. Se Deus Obrigada. quiser. Eu vou aproveitar um gancho aqui só para falar para vocês. Você quer falar, Maria? Não, eu ia falar isso também, pode ir. Se você quiser sair, fica à vontade. Eu só vou dizer que agora, às 19 horas, a gente tem uma outra fala, né? Uma outra capacitação com o Fábio Veras sobre negócios digitais, tá? Então, super recomendo, vale a pena. E também, se algum de vocês quiser... Às vezes, Maria, você pode colocar aí no chat. Eu ia até te perguntar o link, Maria, qual que é. Eu coloco aqui no chat agora, então. Como é que eu saio, gente? Só deixar mesmo, Lúlia. E aí, de repente, vocês animam de participar lá também. Tá bom? Tá. Vou colocar aqui no... É isso? Negócios digitais. Isso, negócios digitais, e aí o tema dele vai ser como posso ganhar dinheiro com inovação. Foi até uma temática que a gente identificou diante das entrevistas feitas, porque muita gente trazendo essa questão do que a pandemia, né, significou na reinvenção de tantos negócios, né? Sim. Então, a gente entendeu que essa pegada de conversar sobre negócios digitais também era importante. Sim. Tá bom? Maria, a única coisa, quando você coloca no bate-papo, a gente não consegue copiar, sabe? Quer que manda, então, lá por e-mail? Pode ser, melhor por e-mail, se você puder. Eu mando lá no e-mail, eu tenho o e-mail de todo mundo. Pronto, ok, então. Tá? Já vou mandar agora, então. Mas eu achei interessante então, tá bem. Quando ela falou da gamificação das empresas. Tá baixo a voz, Lélia? Lélia. Aqui, peguei agora. Melhorou? Melhorou. Quando ela falou lá de gamificação nas empresas, é engraçado porque há uns 2 anos eu vim falando já de gamificação para escolas, nas escolas que eu trabalhei. E aí agora eu estou fazendo uma porção de cursos para o projeto que eu trabalho. Então, assim, gamificação para o uso colaborativo, para sistematização, para interação. E isso não existia, né? Não tinha. Agora todo mundo está falando. É uma forma até de inovar na área da educação. Porque acabou que a gente, na maioria, né, principalmente a escola, não esperar, assim, a escola vai continuar desse jeito por muito tempo, né? Não precisa disso, não precisa daquilo, né? E aí pegou muitas escolas
Muito, muito. Inclusive, a gente vai. Eu estou vendo assim, até universidades, faculdades que têm ensino EAD, eles estão passando aperto. Assim, eu não entendo a lógica disso. Eles têm alguns cursos EAD e estão com dificuldade de colocar os outros cursos. Aí estão aquelas aulas lá, assim, o cara vai para o quadro e os meninos ficam do lado de cá escutando o professor no quadro do outro lado. Só isso, Mas, mais nada, Tereza, são as aulas. O que aconteceu foi o seguinte: saiu da sala de aula e foi para o computador no mesmo formato. E é isso que Lógico. não pode acontecer. A gente não É. pode ir para o computador no mesmo formato, porque não vai dar certo. É. Eu estou vendo isso todo dia. Os meninos que fazem o trabalho comigo, eles dizem assim: ô tia, a escola não podia ser do mesmo jeito que a senhora faz aqui? Quer dizer, e eles fazem brincando, eles estão co-criando, eles estão resolvendo situações de uma forma diferente, né? É bem diferente. Mas são boas oportunidades, né, de crescimento. É verdade. Gente, vou dar uma saidinha aqui. 19 horas eu quero estar com vocês de novo. Aí eu preciso ficar em pé um pouco. É 19h30, né? É 19h30? 19. 19? Então também tem. Obrigada, viu, gente? Obrigada a vocês. Obrigada, Liliana. Tchau, Dani. Tchau, Maria. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, meu computador tá travando muito. Bastante, eu acho que a maior parte da turma, né, não foi fazendo passo a passo aí.